Quando eu digo que o Brasil não é para amadores, eu não estou exagerando. A Polícia Federal já está, não é que vai não, já está causando um baita de um problema para o novo presidente da Câmara dos Deputados. Até ontem, o tal do Hugo Mota, ninguém sabia nem quem que era. Agora, a Polícia Federal mira cidade sob gestão do pai do deputado Hugo Mota, novo presidente da Câmara Federal, que teve seus votos computados através do empenho e do esforço do presidente Bolsonaro. Já contei essa história para você, que se não fosse o Bolsonaro, não fosse a articulação do presidente Bolsonaro junto ao Kassab, que é o camarada do Centrão, é o cara que é o Centrão que decide tudo. Porque direita e esquerda tem sua turma, Centrão decide e torna-se maioria com quem eles se aliarem. E o que acontece? Lembra que eu disse para você? A visita do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino ontem no Congresso Nacional. A visita do Lula hoje no Congresso Nacional. E agora explode essa notícia de que o pai do Hugo Mota está na mira da Polícia Federal. Olha a carinha dele aí. Essa é a cara do pai do Hugo Mota. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, deflagraram uma fase de operação outside em Patos, ou seja, no sertão da Paraíba. Portanto, hoje, a ação inclui cumprimento de 4 mandatos de busca e apreensão autorizados pela 14ª Vara da Justiça Federal, autoridades do CGU, agentes da Polícia Federal estão nesta operação e o município é um reduto eleitoral de Hugo Mota, ou seja, não duvide do sistema. Vejam vocês como que o sistema é. Até ontem, Hugo Mota não tinha absolutamente nada. Hugo Mota não tem rabo preso com a Polícia Federal. Hugo Mota pode agir de maneira, completamente tranquilo. Pode votar as pautas que interessam para o Brasil. Pode retribuir o trabalho, a articulação do presidente Bolsonaro, pode ser honesto com o povo brasileiro. Hugo Mota, diferente de Arthur Lira, que a ficha criminal ou a capivara, vamos dizer assim, do Arthur Lira, meu irmão, se mexer é mais sujo que pau de galinheiro. Hugo Mota é todo prumadinho, gravatinha, não deve nada para a justiça. O Xandão nunca que vai pegar o Hugo Mota. Por quê? Porque não deve nada. Quando, de repente, o Brasil, que não é para amadores, a Polícia Federal na cola do pai do Hugo Mota. O que isso significa, Rodrigo? Muito simples. Se você não me obedece de maneira política, eu vou dar um jeito rapidinho de arrumar um problemão para você ou um problemão para sua família. Ué, não foi assim? Rodrigo, que maldade. Não foi assim que ele falou pro Mauro Cid? Ele não falou pro Mauro Cid assim? Não vazou um áudio do Mauro Cid dizendo, olha, não adianta, ele já tem a sentença pronta. Não vazou um áudio. O próprio Xandão não expôs o interrogatório do Mauro Cid, inclusive acompanhado pelo PGR Paulo Gonet, que está sendo, está na mira do Eduardo Girão no Senado Federal para poder ser impeachmentado porque foi conivente com o que o Eduardo Girão chama de uma tortura na cadeira do Supremo Tribunal Federal, a maneira com que o Alexandre de Moraes conduziu o interrogatório dele, do Mauro Cid. E por que tortura?
porque o Alexandre de Moraes tem a pachorra de colocar a família do Mauro Cid no balaio e dizer, olha, se você não colaborar, você já sabe, né? Você já sabe o que nós vamos fazer, né? Você sabe que cadeia para nós não é problema. Você tem família, né? E olha só isso. Olha isso daqui, gente. Até ontem, Hugo Motta não era nada na ordem do dia. Até ontem, Hugo Motta era um engravatadinho limpinho. E agora o seu pai está na mira de uma operação, olha só de quem? Da Controladoria Geral da União, do Ministério Público Federal. Uma operação, repito, no sertão da Paraíba que foi startada hoje. A ação inclui, repito, cumprimentos de 4 mandatos de busca e apreensão autorizados pela 14ª Vara da Justiça Federal, auditores do CGU, olha, e agentes da Polícia Federal participaram desse pé na porta, dessa bicuda na porta da casa do Hugo Motta. Por que na casa? Porque é o reduto eleitoral do Hugo Motta. E mais, as investigações estão apurando, vejam só vocês, que bomba! Suspeita de fraude em processos licitatórios, recursos de dinheiros públicos federais. Os contratos analisados somam a bagatela de 6 milhões de reais e envolve execução de obras do município. A CGU identificou irregularidades na contratação de empresas responsáveis pelos serviços e investigam possível favorecimento dentro da estrutura administrativa local. O prefeito? Olha, o prefeito é o senhor Patos Nabor Filho. É isso mesmo que ele chama? Patos Nabor Filho Vanderlei, né? Desculpa, vamos lá de novo. O prefeito de Patos, o nome dele é Nabor Vanderlei Filho, figura entre os nomes de interesse na apuração. E ele é pai de quem? Adivinha? Te dou um doce se você adivinhar. Não. Esquece aqui o meu... esquece aqui a minha falha na minha leitura aqui, que eu li a vírgula antes do nome da cidade. Que o nome da cidade para mim é nova e o nome do cara para mim também não é tão familiar. Então o senhor Nabor Vanderlei Filho é pai do senhor deputado federal Hugo Motta, atual presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, para quem não tinha absolutamente nada com polícia, não devia nada para ninguém, agora Hugo Motta está com o rabo preso com a Justiça Federal, com a Polícia Federal e com o Supremo Tribunal Federal. É inacreditável esse país. Inacreditável, Brasil. Vou colocar na tela para vocês aí mais uma vez esse cidadão, senhor Nabor Vanderlei, pai de Hugo Motta, na mira da Polícia Federal por suspeita de fraude licitatório, desvio de verba pública e um escândalo de quase 7 milhões de reais. Suficiente para colocar esse senhor na cadeia, dependendo do que a Polícia Federal apurar. Dependendo como que o Hugo Motta se comportar agora na cadeira da Câmara Federal. Eu vou falar uma coisa para você, querido espectador. Esse país não é para amadores. Definitivamente esse país não é para amadores. Eu tenho certeza que você tem coisa do Flávio Dino, cortina de fumaça, porque a coisa tá feia pro Dino,
Pior do que isso é o escândalo dos funcionários do Flávio Dino invadindo e usando computadores do Supremo Tribunal Federal para poder entrar em sistemas da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão para poder ferrar com a vida de opositores do senhor Flávio Dino, e isso foi descoberto. Isso é que é bomba. Mas a bomba do dia é que o Hugo Mota, o homem responsável por pautar o PL da anistia e que está sendo pressionado de todas as maneiras, arrumaram agora um bom e verdadeiro motivo para que ele não faça isso. O pai dele pode ser preso, dependendo da apuração da Polícia Federal. Vocês estão entendendo, gente? Que isso é uma melada no PL da anistia, que libera Bolsonaro, que libera os sentenciados do condenado em massa do Alexandre de Moraes. Onde nós vamos parar? Continuamos acompanhando. Isso está ficando muito mais feio. O negócio está ficando feio. E o país volta a dizer para você: esse Brasil não é para amadores. Que coisa, hein? O cara não tinha nada, não devia nada. Virou presidente da Câmara, o pai pode ser preso a qualquer momento. Que país é esse? Eu acho engraçado o jornalismo brasileiro, tem hora que pega leve com algumas coisas, né? E nós, que eles chamam de sensacionalistas, nós que temos a teoria da conspiração, nós temos tanta teoria da conspiração que tudo que nós estamos falando aqui, há alguns anos, é o que está acontecendo. Inclusive a iminente prisão do presidente Bolsonaro. Inclusive a iminente volta do Lula para a cadeia. E o Lula sabe que ele vai voltar para a cadeia. Ele sabe tanto que o Batoré recebeu ele em uma reunião que a imprensa está chamando de, olha, uma reunião informal, mas eu arrisco a dizer, essa reunião é a reunião do desespero, meu amigo. Sim, é a reunião do desespero, e eu vou contar para você agora os detalhes aqui no canal. É claro que é muito importante, você vai dar o seu like, e isso aqui, ó, dê o seu like, inscreva-se no canal ativando aí o sininho das notificações, comenta e compartilha para que juntos nós possamos sempre estar trazendo para você aqui o melhor da notícia, tá certo? Bom, os bastidores é o seguinte, o Lula sabe que ele tá lascado, a base do Lula sabe que não tem mais apoio nenhum, porque é saída do presidente falar com o Batoré, né? É saída do presidente para falar com o Batoré nada mais é, gente, do que para tentar impedir o PL da anistia. Não tem outra explicação. Eu vou repetir, não tem outra explicação. O Batoré está desesperado. O Batoré está desesperado por quê? Porque tem um rabo preso com o Xandão. O Xandão é o camarada que não quer a anistia por dois motivos. Primeiro, porque o Bolsonaro volta e bota a ordem na bagunça. Segundo, porque ele fica desmoralizado diante do mundo. E o Barba, é claro, meu amigo, Bolsonaro voltando para o páreo, uma das coisas que pode acontecer com o presidente é o Brasil sendo colocado em ordem, é a Polícia Federal sendo colocada em ordem, é a Procuradoria-Geral da República sendo colocada em ordem, é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados sendo colocadas em ordem, ou seja, o Lula volta para a cadeia, porque o Lula não foi descondenado. Uma canetada, a mesma que colocou o André do Rap nas ruas, a mesma que fez a justiça devolver um helicóptero para um dos maiores narcotraficantes do Brasil, a mesma caneta que tem colocado bandido nas ruas e tem condenado mães de família a 14 anos de cadeia. Se ela trocar de mão, esse senhor volta para a cadeia. E é claro que a imprensa está repercutindo, dizendo de encontro formal, uma pinóia. Ontem quem estava passeando lá na Câmara dos Deputados no Senado Federal era o Flávio Dino. Flávio Dino com uma denúncia do próprio Ministério Público lá do Maranhão, aonde
funcionários do gabinete de Flávio Dino teriam invadido o sistema da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão para poder fazer falcatrua contra opositores políticos de Flávio Dino. Tá no olho do furacão e ninguém fala disso. O Davi Alcolumbre deveria estar tratando de assuntos de interesse da população uma hora dessa. Inclusive investigando essa falcatrua, o que é muito perigoso, o que é nocivo para a democracia, o que é uma bandidagem instalada no mais alto clero do judiciário brasileiro. E o Brasil precisa ser passado a limpo. Não bastasse isso, esteve lá também o Xandão. Ora, por que será que o Xandão esteve lá, hein, gente? Por que será que o Xandão também esteve ali junto com o Flávio Dino? Por conta do PL que estava em avançada votação e discussão e a oposição, aliás, a situação, porque a oposição somos nós, a situação, essa galera do governo não estava conseguindo argumentar, de repente o telefone comeu no gabinete dos caras, quem é que foi dar um passeiozinho lá? Coincidentemente, no momento que estava explodindo uma denúncia contra Dino, coincidentemente no momento em que o PL da anistia estava para ser aprovado, vai passear ali no Senado Federal, nos corredores do poder, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. E hoje, quem é que foi dar uma voltinha lá, né, nos corredores do poder? O Barba, meu amigo. O Barba explodiu, inclusive, a pesquisa, popularidade baixíssima, preocupação do presidente em reaproximar do Congresso Nacional, porque sabe que seu governo já ruiu, já acabou. Gente, o governo Lula já acabou. Não tem mais o que fazer. Vocês viram a última pesquisa agora? Vocês viram como que o Lula derreteu, inclusive, diante do seu eleitorado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito muito que a pesquisa foi feita. Só não acredito que foi feito da maneira correta. Só não acredito que foi feito de uma maneira decente. Mas ela foi feita. Eu acredito que essa lista de telefone que outrora eles ligavam e eles sabiam que ia dar pontos percentuais a mais para o Lula, é um pensamento que eu tenho. Eu não sou obrigado a acreditar em instituto de pesquisa. Aliás, eu sou contra. Bate-se tanto na tecla de que nós aqui na internet, dando opinião, nós atrapalhamos uma eleição. O que dirá uma pesquisa fraudulenta se ela não pode interferir em uma eleição também? É ou não é? Eu acredito que entre o eleitorado combinado a coisa mudou. Não estão conseguindo opinião positiva nem entre o eleitorado combinado, nem entre os números combinados. Por quê? Porque a turma do número combinado também paga a conta. Precisa pôr gasolina, não tem dinheiro para comprar picanha, a gôndola do supermercado é caro para todo mundo. E a ficha caiu. A popularidade desse senhor é a pior de todos os tempos. Esse senhor, se o Senado Federal resolver trabalhar, a Câmara Federal resolvesse trabalhar de verdade, ele já estava sofrendo processo de impeachment, porque o Tribunal de Contas da União deu que houve pedalada fiscal, já aconteceu a pedalada fiscal. Então nós estamos vivendo uma situação muito complicada nesse país. Uma situação que esse país precisa passar limpo. Mas isso daqui, para mim, gente, nada mais mostra do que o Batoré é o mesmo, não mudou nada, de que o Lula está desesperado, essa que é a grande verdade. O presidente da República está desesperado, o sistema está apavorado, ruindo, e a qualquer momento um desses dominós vão cair. Sabe o efeito dominó? Cai um, tomba todo mundo. Xandão é uma peça importante, se cair, cai todo mundo. Eles estão todos de mãos dadas. Sabe o que aconteceu com esses caras? Um amarrou a corda na cintura do outro. Eles não podem se movimentar sozinho. Eles não podem se livrar um do outro sozinho. Não pode, tá um amarrado no outro. Imagina a cena, tudo em alto mar, um doido para jogar o outro no mar,
Só que qual é a garantia? Um amarrando a corda na cintura do outro. Por quê? Amarrando com a corda na cintura do outro, ainda que foi empurrado, você vai ter que ser obrigado a puxar de volta, porque senão eu te levo junto. É mais ou menos por aí. Dá até um filme, hein? Já imaginei aqui. Dá até um roteiro de filme, né? Fazer um filme na Netflix aí. Não gasta nada, cenário. Um barco em alto mar, uma trama, um plano. Como um não confia no outro, todo mundo trabalhando sozinho. De repente eles se reúnem. Qual que é a garantia que vai dar tudo certo? Vamos pegar uma corda, um amarra na cintura do outro, pronto. Né? Nós vamos ter que trabalhar junto na marra. Por quê? Porque se a corda amarrada na cintura, um protege o outro. Olha que filmaço. Qual que é o nome do filme? Coloca aqui pra mim. Quem é roteirista de cinema aí, pega a ideia, depois dá os créditos pra mim lá. Gente, uma informação envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes acaba nesse momento de explodir em Brasília e uma denúncia jornalística coloca o ministro da toga em maus lençóis. Repito para você, informação bomba hoje para você que está me assistindo agora, já vai dando o seu like, vai comentando e compartilhando, porque esta informação muda tudo referente ao poderoso Xandão e envolve a sua digníssima esposa. Eu vou trazer para você os detalhes agora, mas é muito importante que enquanto as pessoas estão chegando, você já dê o seu like, comenta e compartilha. Vamos lá? Dando like, comentando e compartilhando. Preste bem atenção. Em um enredo digno de um trailer de cinema, o Banco Master, conhecido por sua atuação controversa no mercado financeiro, contratou o escritório de advocacia Barsi Moraes para representá-lo em ações judiciais. O que chama atenção é que este escritório conta com a participação de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro da Suprema Corte Brasileira Alexandre de Moraes, e de seus filhos. Sim, esta ligação levanta questionamentos sobre possível conflito de interesse e integridade de decisões judiciais. Eu vou repetir para você. A esposa do ministro Alexandre de Moraes, contratada por um banco que está enrolado até a raiz do cabelo em processos, sim, e que agora a esposa do ministro Alexandre de Moraes estranhamente acaba de ser contratada. O Banco Master possui uma carteira robusta de precatórios totalizando a bagatela de 8,7 bilhões de reais. Esses títulos de dívida pública frequentemente dependem de decisões, adivinham de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Sim, para sua liquidação, para ficar bem na foto. Além disso, o banco está em processo de venda de parte de suas operações para o Banco de Brasília, o BRB. Uma transação que já enfrenta o escrutínio devido a preocupações sobre a saúde financeira do Master ou do Banco Master e também de concentrações de ativos de baixo desempenho, segundo informações obtidas pelo jornal O Globo. Eles estão à beira de um precipício. E quem é que pode resolver isso para eles? O Supremo Tribunal Federal. Estranhamente, qual a advogada que foi contratada? A esposa do ministro Alexandre de Moraes. A contratação, na verdade, do escritório da família de Alexandre de Moraes pelo Banco Master ocorre em um momento em que a instituição financeira busca influenciar decisões judiciais para seus próprios interesses, é o que está dizendo a crítica. Essa situação lança uma sombra sobre a imparcialidade esperada do judiciário, especialmente quando considerada que o Supremo Tribunal Federal
tem o poder de decidir sobre questões que afetam diretamente o banco e, estranhamente, envolvido nessa história toda, a diretamente beneficiada, contratada esposa de um dos ministros que pode, com uma canetada, resolver tudo. Comentaristas políticos de direita expressaram sua indignação nas redes sociais. Preste bem atenção na lenhada que a galera já começou nas redes sociais e dizendo o seguinte, tudo é engraçado, né? Quando uma pessoa está no poder, quando uma pessoa está com a caneta na mão, é engraçado como que para ela tudo corre bem, né? Contratos extraordinários, sentenças favoráveis, tudo correndo de vento em popa, enquanto na verdade, né, esse camarada está ferrando com a vida de um monte de gente. Estranhamente, tudo para ele dá certo. Estranhamente, tudo para ele dá certo. O jornalista Rodrigo Constantino, ele afirmou: é inadmissível que laços familiares interfiram em decisões da Suprema Corte Brasileira. Confiança nas instituições está em jogo, disse Constantino de maneira veemente. A sociedade brasileira, gente, merece transparência, ética inabalável em suas instituições, e isso nós não podemos negar. Como é que pode a ministra ou o ministro Alexandre de Moraes, sua esposa, de repente chega na mão dele lá um processo, chega lá um despacho de um cliente importantíssimo, de um cliente que nada mais nada menos é um banco que transita ali bilhões e bilhões de reais. De repente a sentença, quem que é a advogada? Vê se tem graça isso, gente. A sua esposa, a sua mulher. Ou seja, isso mostra o quanto o sistema judiciário ele é frágil com esses caras no poder. É ou não é verdade? Agora, muito me admira a falta de vergonha, a falta de vergonha do tal ministro, por exemplo, em permitir que o escritório da sua família, chefiado por sua mulher, que tem várias transações na Suprema Corte Brasileira, permitir que o seu cliente contrate que um cliente, possível cliente, contrate o escritório da sua esposa em meio a tamanha balbúrdia jurídica que nós estamos vivendo no Brasil, sem nenhuma preocupação, gente. Sem nenhuma preocupação de crítica. Rodrigo, mas isso é legal, mas é imoral. Como muita imoralidade anda acontecendo na Suprema Corte Brasileira. Eu repito, a sociedade brasileira, ela precisa de respeito. Enquanto advogados, por exemplo, de pessoas nesse condenaço em massa do dia 8 de janeiro não tiveram acesso, seus advogados não tiveram acesso aos autos, de maneira privilegiada, o escritório do Alexandre de Moraes, por exemplo, tem acesso a tudo que acontece dentro da corte. Por quê? Porque numa mesa de cozinha, o ministro é o marido da advogada, de alguém que enfrenta um baita de um BO no Supremo Tribunal Federal. Olha que discrepância. Enquanto advogados de brasileiros que, por conta de uma bandeira nas costas e um batom, enfrentaram um condenaço em massa sem direito aos autos do processo, como bem reclamou o advogado do presidente Bolsonaro: como é que eu vou defender o meu cliente, como é que eu vou defender o Bolsonaro do que vocês estão dizendo que tem nesse celular se eu não tive acesso aos autos? Em contrapartida, um banco, o tal do Banco Master, ao qual o escritório de advocacia é chefiado pela esposa do ministro, tocado pela família do ministro, simplesmente num jantar, comendo uma pipoca, comendo uma macarronada dentro de casa. Se quiser discutir sobre o processo, aqui, meu amor, olha o processo que eu tô lá na Suprema Corte lá. Você tem conhecimento disso aqui? Tenho.
caiu na minha mão hoje. Aí como é, sabe? Não é simples para a esposa dele preparar uma defesa, preparar um documento, preparar uma forma. Repito, enquanto pessoas foram condenadas sem acesso e direito de defesa porque não tiveram acesso aos autos, o banco dos bilionários na mão de uma advogada que é esposa do ministro. Esse país, gente, está de ponta cabeça e precisa ser passado a limpo. Esta situação gravíssima envolve a esposa do ministro Xandão. Ponto. Essa situação imoral. Ponto. Muito bem, senhores. Mais notícia e desta vez da brava para você. Preste atenção que um senador da República acaba de fazer uma denúncia no plenário do Senado Federal completamente revoltado com o modus operandi do Senado do Batoré. Lembra do Davi Alcolumbre? O Davi Alcolumbre voltou, meu querido. O Davi Alcolumbre está de volta. Davi Alcolumbre, segundo informações da própria imprensa de direita que cobre, tem rabo preso com um Xandão. O quê? Vamos levantar. Você acha que nós não vamos falar aqui no canal? O problema é que o senador Girão foi pra cima da cambada e taca-lhe pau, Girão. Taca-lhe pau, meu querido. Girão diz que Senado virou puxadinho do governo no Supremo Tribunal Federal. O líder do Partido Novo criticou o Senado depois que ministros do STF, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, fizeram uma visita estranha naquela casa. Eu trouxe essa informação para você. O Girão foi para cima, não deixou barato e quebrou, meu amigo, mas deitou o sarrafo nos caras. E eu vou contar para você os detalhes agora aqui no canal. Mas é muito importante, claro, que você dê o seu like, que você comente, que você compartilhe. Afinal de contas, o seu like, seu compartilhamento, ele é tão importante quanto o seu protesto, muitas vezes aí na sala da sua casa, falando com o vizinho. As redes sociais, elas continuam sendo a ferramenta mais importante que o povo brasileiro tem. Então aproveite, porque junto com esta reportagem, onde este vídeo viralizar, o teu comentário, ele vai junto, que as pessoas vão ler aí, tá certo? Eu também leio, não dou conta de responder tudo, mas na medida do possível a gente lê tudo aqui, inclusive o comentário de vocês ajuda muito nas nossas reportagens aqui. Bom, o Senado Federal outrora um batistão da democracia, se é que você me entende, a nossa democracia brasileira está à beira de um colapso moral e institucional. Sim, querido espectador aqui do Expresso. O que brada, em tom de revolta é o senador Eduardo Girão do Novo do Ceará. Uma das poucas vozes, na verdade, que ainda ecoa contra o que ele chama de puxadinho do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal, se tornou o Senado Federal. O estopim para esta denúncia explosiva? O que eu acabei de publicar para você aqui agora há pouco. A estranha, misteriosa e escandalosa visita dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino no Congresso Nacional hoje. Em um evento que cheira conluio entre os poderes e que deixou a direita conservadora muito brava. O que tem de comentário aqui? Se der tempo, eu vou ler alguns para você, porque vamos ao que interessa. Imagine uma cena: o intocável do Supremo Tribunal Federal Xandão, o Flávio Dino
o monstro sagrado da esquerda, Flávio Dino, que é um ídolo da esquerda brasileira, desfilando pelos corredores do Senado Federal como que se fossem donos do pedaço, meu irmão. Ao lado de quem? Ao lado do presidente da casa, Davi Alcolumbre, o Batoré, do União, e do chefe da Câmara dos Deputados, o homem que disse que esse país não tem censura, não tem perseguição política, não tem preso político e tomou um lenhaço da direita, inclusive do Marcel Van Hatten na tribuna da Câmara na semana passada. Sim, imagine a cena: Xandão, Dino, Hugo Mota e Batoré desfilando nos corredores do Senado Federal como que se nada estivesse acontecendo. Tudo isso sob o pretexto, segundo eles, viemos prestigiar o livro do Rodrigo Pacheco. O Girão falou mentira. É uma mentira deslavada. Eles estão apavorados. Eles estão com medo, esse é o grande detalhe. Essa é que é a verdade. Uma mistura que envergonha a nação brasileira. O senador do Novo não mediu palavras para descrever o que considera uma mistura promíscua entre os poderes. Abre aspas para o aguerrido senador Girão, que ele disse o seguinte: é uma pena ver que um Senado tão apequenado, dominado pelo Executivo e pelo Judiciário. Onde está a Casa Revisora da República? Pergunta o Eduardo Girão. Ele questionou com um tom e uma mistura de indignação, desabafo, porque o Girão, vocês sabem, né, queridos? O Girão tem sido uma das vozes mais aguerridas da nação brasileira, não podemos negar. Para ele, a presença de Moraes e de Dino no Senado Federal não foi um ato isolado, mas a prova cabal de que o Legislativo se curvou diante de Lula e do STF. Bradou a voz conservadora de Eduardo Girão. Alguém gritou lá do meio: Tribunal de exceção, sim. E as redes sociais pegaram fogo, claro. Eu publiquei esse vídeo agora há pouco. Se você não assistiu, é porque você não tem praticado aquilo que eu tenho ensinado para você. Você não dá like, você não comenta, não compartilha, não verifica o sininho das notificações. Como é que você vai receber a informação? A bem da verdade, que o comentarista Rodrigo Constantino, ícone da direita, não deixou barato e também disse, abre aspas, o Senado, que virou um puxadinho do STF e do PT. Alcolumbre entrega a chave da casa ao Lula, enquanto Moraes e Dino riem da cara da sociedade. Cadê a oposição? Pergunta Rodrigo Constantino. Ei, cadê a oposição no Senado Federal? É por isso que eu digo, 2026 é o ano da virada. 2026 vamos eleger o maior número de senadores, assim, pelo menos 50% da casa. Os vendilhões têm que cair fora. E eu tenho certeza que o senhor e a senhora aí na sua região já sabem. Parabéns ao nosso querido Eduardo Girão. Eduardo Girão, que disse que mais um pouquinho, né? Só falta um artista pintar a cena do Senado Federal lambendo as botas, fazer uma charge, né? O Davi Alcolumbre de um lado, Hugo Mota de outro, ajoelhados com o linguão para fora, lambendo as botas de Dino e de Alexandre de Moraes. Esse tipo de político, de fato, querido espectador,
tem que ser banido pelo povo brasileiro nas urnas. Banidos da política, porque lamentavelmente para nós não serve para nada. Esse é o grande detalhe. Rodrigo Alvarenga, diretamente dos nossos modestos estúdios, para o Expresso Notícia Nacional. Shalom.